Oi, gente, bom final de tarde para você. E aí, como é que foi a quarta-feira de cinzas? Já voltou para a rotina ou vai deixar para trabalhar só amanhã? Bom, indiferente da escolha, a partir de agora eu te convido a relaxar, conferir notícias gostosas de assistir, informações leves no nosso programa, que está no ar nesse momento. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol. O trecho de rodovia que vai de Francisco Beltrão a Marmeleiro é o mais movimentado em toda a região sudoeste. Não é à toa, muitas pessoas vêm da cidade vizinha para trabalhar ou então acabam passando pelo corredor que leva a Pato Branco e outras cidades. A boa notícia é que teremos um grande investimento em infraestrutura. Pelo menos o governo do estado já garantiu a duplicação desse trajeto. O governo do estado anunciou um pacote de infraestrutura que ultrapassa os 3 bilhões de reais. E o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná anunciou que o projeto de duplicação entre Francisco Beltrão e Marmeleiro está contemplado. O governador achou a ideia brilhante. O projeto ele está sendo bancado por um grupo de empresários de Marmeleiro e agora o prefeito Kleber também vai dar a sua participação. Então, logo esse projeto seja apresentado ao governo, o governador vai bancar esta duplicação. O município de Francisco Beltrão, a partir de agora, está engajado nesse projeto. Como obra importante também, porque o fluxo de pessoas, de automóveis, de cargas, até do transporte coletivo é muito grande nessa região. Quem passa por ali, principalmente no final do dia ou no início do dia, percebe, né, o acúmulo de veículos, e é uma população que transita entre Marmeleiro e Francisco Beltrão muito grande. Certamente essa obra trará muito conforto, muita segurança e agilidade para todas as pessoas. Lembrar que ele tem o hospital regional, terá o futuro hospital intermunicipal, o CREA, o curso de medicina do Oeste, a rodoviária, enfim, é uma região extremamente habitada, economicamente muito ativa, e para nós é muito importante esta obra, assim como outras também que vamos anunciar logo. Bora falar de um assunto que afeta a vida de todos, a política, mas uma notícia positiva, uma notícia gostosa sobre ela. Você conhece o trabalho de um vereador? A nossa equipe foi até a Câmara de Santa Isabel do Oeste para acompanhar de perto um pouco o trabalho daquela Casa de Leis. A Câmara Municipal de Vereadores em Santa Isabel do Oeste tem sido preponderante na realização dos trabalhos de fiscalizar e legislar. A atuação do vereador ela é um tanto quanto complexa. Se você me perguntasse antes de ser vereador o que era a atuação dele, eu diria que se resumia ao plenário. Mas você sendo vereador, estando aqui dentro, você verifica que a gama de ações, a gama de atividades que você tem que realizar é muito grande. A função do vereador ela se estende desde procurar o problema dentro do município, atender o cidadão, atender a pessoa que necessita da tua ajuda, a procurar o governo do estado, a procurar os seus deputados em busca de recursos. Então, esses 2 primeiros anos, ele foi com certeza algo que nós fomos conhecendo e descobrindo durante esse período, e principalmente a minha pessoa, ao que é a função de vereador. A Câmara Isabelense trabalha em consonância com o Poder Executivo e isso se traduz em resultados para os cidadãos. Então, o município de Santa Isabel hoje conta com lousas digitais em 100% das escolas municipais na área urbana. Se a gente for pegar a área industrial, durante o período que eu estive como vereador, nós tivemos a aquisição de lotes industriais para o fomento da indústria, tivemos a entrega de barracões, tivemos a condição de alocar diversas empresas de fora do município, gerando uma infinidade de empregos.
E em se tratando de legislar, a atualização da lei orgânica do município sempre foi uma das bandeiras. Eu, como advogado, estudante de direito, conhecedor das leis, eu senti que havia uma necessidade de atualização das nossas normas no município. E levantei essa bandeira durante o meu período eleitoral. Após entrar dentro da Câmara, ser eleito, assumir o cargo, em conversa com os demais vereadores da Câmara Municipal, eles manifestaram também esse interesse. Então a gente assumiu esse compromisso de fazer essa atualização da lei orgânica. Ele é um projeto longo, demorado, burocrático. Iniciamos ele ainda no primeiro ano de mandato e encerramos ele no final do ano passado. Agora nós temos uma lei orgânica atualizada, em sintonia com as leis estaduais e federais atuais. A união em prol da resolução dos problemas comuns pode ser o segredo para alcançar os objetivos. Eu acredito que todos os nossos municípios, eles são muito familiares, eles são muito parecidos. Os problemas que nós enfrentamos em Santa Isabel são também os problemas que as cidades vizinhas e as cidades regionais enfrentam. E é através dessa união, através desse trabalho em conjunto que a gente pode resolver esses problemas. Quanto mais a gente se dividir, mais difícil a gente fica de chegar nesse resultado. O programa já está se encaminhando para os minutos finais e eu não posso terminar sem trazer aquela mensagem, aquele momento de reflexão. Então, fica bem confortável aí e confere comigo estes minutos que antecedem o encerramento do Notícias do Bem. Você teve experiências passadas, por exemplo, relativamente traumáticas, ou você teve experiências passadas que foram reforçadoras do ponto de vista positivo do seu comportamento, o que significa isso? Você trabalha, por exemplo, no YouTube, você faz um vídeo que bomba, esse vídeo te dá um puta dinheiro de volta, uma puta recompensa. Essa recompensa que você ganhou, além das views e da galera falando no vídeo e dando like, você é sensível a isso. Então isso gera um reforço positivo em você, aumentando e ditando o seu comportamento futuro. Então o seu comportamento futuro, ele é quase que completamente determinado pelos seus antecessores, pelo que você fez na sua vida. Isso, no seu cérebro, é organizado em camadas de experiências, não camadas físicas, mas sim metafóricas. Então no seu cérebro é como se cada ano da sua vida ficasse armazenado em uma camada. Esse armazenamento em camadas seria um armazenamento de informações em engramas, que são células do cérebro que armazenam uma informação. E esses engramas vão ser tipo uma camada fóssil, eles vão se organizando um em cima do outro. Então tem engramas da sua infância, tem engramas da primeiro colegial, tem engramas do ensino médio, do fundamental, tem engramas do ensino médio, da faculdade, do podcast. Tudo isso, e não só memórias vívidas que você tem, como onde que é a capital do Brasil, etc., mas sim memórias experienciais, como é que você estava emocionalmente naquela época. Então, por exemplo, tem gente que agora se lembrar da época do confinamento na pandemia, pode dar um certo frio na barriga. Por quê? Porque elas às vezes elas não lembraram de nada específico, elas lembraram do jeito que elas estavam se sentindo e isso desperta um aumento de ansiedade nela. Como se ou quando você sente um cheiro, assim, por exemplo, e lembra de uma pessoa, você acessou uma dessas camadas. Pensa que a união de todas essas camadas, elas se conversam. Então você está construindo a camada de hoje, quem você é hoje. Por exemplo, esse podcast vai construir uma camada no cérebro de vocês experiencial, se for legal, se for um aprendizado, se for bacana, se for desconfortável, se for agradável. E vocês vão ser mais suscetíveis a responder a propostas futuras. Eventualmente alguém procura uma terapia, etc. Porque isso vai modificar a visão que vocês têm do mundo. Pensa assim, essas camadas construídas na sua cabeça, no seu cérebro, insisto, não são camadas físicas, são camadas metafóricas, experienciais. Essas camadas, elas se conectam entre si, e elas armazenam um padrão de informação, e o armazenamento desse padrão de informação, ele é ditado em parte pela relevância que aquela informação teve para você. Essa relevância, muitas vezes, ela é marcada pelo contexto emocional da experiência. Por isso que você tende a lembrar mais de coisas emocionalmente ativas, principalmente ruins, porque foi importante para você lembrar disso durante a história evolutiva. Afinal de contas, aquele caçador-coletor que lembra onde foi atacado por um tigre tende a não voltar lá, e então é importante ter essas memórias. O problema é que às vezes a gente lembra demais de coisas ruins e desperta uma ansiedade. O que deixa mais complexo isso? Existe uma predisposição genética em cada um de nós para construir essas camadas de experiências, e a genética, de certa forma, deixa você mais ou menos suscetíveis a ir para um lado da camada. Então digamos que tem um lado da camada que é uma hiperprodutividade e tem um lado da camada que é vício.
em droga ou qualquer outra coisa, um vício comportamental ruim, desadaptativo, e um outro lado é um vício bom, porque existem comportamentos que são praticamente um vício que são adaptativos, correr, exercício, dieta, etc. Claro que se for em extremo pode ser ruim. A genética, ela não vai determinar se você vai para um lado ou outro, ela vai deixar você mais responsivo a isso. Então, quando as pessoas falam assim, não, a genética determina não sei o quê, genética não determina nada. Genética pode determinar a cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, isso sim. Mas do ponto de vista comportamental, a genética não determina comportamento. Ela deixa você mais suscetível a responder a determinados ambientes. Eu vou dar um exemplo para você. Você pode, por exemplo, ter uma propensão maior genética a ser criativo. Então você pode ter modificações genéticas na sua célula que tornam o seu limiar de criatividade maior, você tem maior capacidade criativa. Você pode, por exemplo, ter uma alteração genética, uma predisposição genética que faça com que você exploda mais, fique mais agressivo. Você pode ter uma alteração genética que aumente a sua capacidade de entender linguagem. Você pode ter uma predisposição genética que aumente a sua capacidade de interação social. Mas tu só vai descobrir isso se você for submetido a um ambiente que estimula aquilo. Se você detocar. Por exemplo, se você for uma pessoa que tem um limiar aumentado de criatividade e você pegar uma pessoa dessas e colocar numa escola que é padrão, Sim. onde a pessoa tem que ficar escola de sentado. Cara, isso enlouquece uma criança criativa, porque o cérebro dela tá puxando pro outro lado. É uma pessoa que associa fácil ideias, é uma pessoa que gosta de estímulos, gosta de cores, é uma pessoa que tem uma propensão maior a conectar ideias que aparentemente estavam desconectadas. E aí você pega essa pessoa e coloca dentro de uma caixinha e formata essa pessoa dentro de um sistema e um padrão. Cara, o único lugar que essa pessoa não podia estar era ali. Quem que tem que estar ali? Uma pessoa que tem uma predisposição genética a gostar de entender as coisas dentro de um padrão específico. E não uma pessoa que desconecta ideias. Então, pensa assim comigo. Isso eu falo na internet e eventualmente soa como algo um pouco polêmico. Mas na minha opinião, como neurocientista e na minha prática clínica e o que eu entendo hoje de neurociências, a diferença entre uma pessoa que vai abrir um transtorno psiquiátrico e uma pessoa que vai se dar muito bem na vida é o ambiente que aquela pessoa está submetida. Qual que é a diferença de um maluco, de um gênio e de um maluco, de um doido? Cara, o ambiente que você submeteu aquela pessoa. Por exemplo, Elon Musk, é um cara que eu adoro citar. O cara é louco, o cara tem ideias autismo, que ninguém teria, cara. Não é questão do autismo, ele tem autismo leve, ele revelou, mas a questão é que a forma que ele toma decisão não é uma forma normal de tomar decisão. O cara quer fazer população popular outros planetas, cara. Pra Marte. Tipo, uma pessoa normal não chega numa conclusão dessas. Então pensa assim, cara, você constrói todas aquelas camadas no cérebro, aquilo dali existe uma predisposição genética para você construir aquelas camadas. Então, além de você ter todas as camadas experienciais, você tem uma predisposição genética que pode aumentar, dependendo do ambiente que você se inclui, a tendência de você acreditar mais ou menos de uma coisa, incluindo na sua capacidade, no seu potencial. Então, o que isso significa? Isso significa que durante toda a sua vida você constrói uma certa forma de você interpretar o mundo e isso cria uma lente no seu cérebro. Você enxerga o mundo por aquela lente. E essa lente gera coisas que a gente chama de distorções cognitivas. Você começa a enxergar o mundo por meio daquela lente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma crença de incapacidade, você se sente incapaz. Você começa a fazer um cherry picking. Então você começa a ver só as coisas que você foi incapaz e além de enviesar para as coisas que você foi incapaz, você começa a distorcer o mundo para o mundo entrar na sua crença. Então às vezes você tira 9 numa prova e você acha que foi mal porque você se acha incapaz e não foi 10, portanto você fracassou. Às vezes as nossas amizades, às vezes os nossos familiares, às vezes o grupo de amigo, às vezes as pessoas vão colocando isso na sua cabeça e sedimentando dentro das camadas que vai construindo uma ideia que você é uma pessoa E capaz. o único jeito de... Você pode ter um familiar mais agressivo. Mas eventualmente se você crescer num ambiente que não dispara essa necessidade de agressividade, você não vai ser agressivo. Então essas predisposições, elas não determinam nada. Elas vão determinar um aumento de propensão de você desenvolver aquele traço de comportamento. Mas o que vai determinar se vai dar problema ou não, ou se vai dar muito bom ou não, é o ambiente. É o ambiente que você está inserido. Portanto, tomem cuidado com as pessoas que você anda.
Tomem cuidado as amizades que você cultiva, tomem cuidado os familiares que você tá dando corda, porque isso existe dentro de famílias. Eu atendo, eu sou psicólogo clínico, eu sei o quantas famílias às vezes pode ser tóxica pra uma pessoa. Tem que saber filtrar, né? Sabe Tipo, aquele tio que dá uma risada assim, mas tira onda com a sua cara e não bota muita fé? E depois fala que tá tudo bem? Cara, isso machuca, mano. Já que somos escravos do relógio, tá na hora de terminar o programa. Mas nas redes sociais e no portal Programa Notícias do Bem, eu vou deixar outros assuntos para você conferir com a tua família e com os teus amigos. Amanhã quero tua companhia de novo, no mesmo horário, aí do outro lado da tela. Então, por enquanto, um breve adeus e até mais. Uma boa noite para todo mundo. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Estou falando de uma cooperativa de crédito, conhece? Sim. Você movimenta sua conta como no banco, mas não é banco. E tem crédito se eu precisar e para padaria também. E que o resultado é dividido entre todos. E você pode investir com segurança. Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. E se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto! Cressol.